Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, cultuar Ele. Então vamos levantar as nossas mãos, declarar o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele é maravilhoso. Sabe, declarar mesmo, amém, o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, sabe, começa a falar, começa a agradecer por quem Ele é na sua vida. Pai, obrigado pela Tua bondade sobre nós, papai. Obrigado, Jesus, porque Você é o nosso Salvador, mas Você é o nosso Senhor. Obrigado pelas Suas direções sobre a nossa vida. Obrigado, papai, porque nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, papai. Nós estamos aqui para declarar a Tua grandeza, pai, para dizer o quanto nós Te amamos, papai, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é grandioso, o quanto o Senhor é poderoso, papai. Muito obrigado, papai. O Senhor é aquele que fez, papai, os céus, a terra. O Senhor criou todas as coisas e o Senhor as sustenta pela palavra do Teu poder. Obrigado por essa palavra, papai, que habita em nós através do Espírito. Obrigado, papai, pela nossa mente renovada, a nossa mente sendo renovada através do conhecimento da palavra. Pai, muito obrigado. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Assim como nós acabamos de cantar, você é bem-vindo nesse lugar. Nós Te desejamos. Nós desejamos a Sua liderança sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deixou um ajudador maravilhoso, o nosso melhor amigo. Obrigado, Espírito Santo. Você é uma pessoa. Obrigado, Espírito Santo, por você estar conosco todos os dias. Obrigado porque quando nós acordamos, nós temos o privilégio de, amém, sermos cooperadores do Senhor, papai. Muito obrigado, papai. Muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Deus Todo-Poderoso, Ele habita em nós. Ele está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não importa o que o mundo está falando. O nosso Deus é maior. Ainda que se levante outros dizendo ser Deus, não é. O Senhor, só o Senhor é Deus. Nós amamos o Senhor porque nós temos um Pai maravilhoso. O nosso Pai é grandioso. O nosso Pai é santo. O nosso Pai é poderoso. Ele é aquele que faz. Ele é aquele que faz infinitamente além de tudo que nós pedimos ou pensamos. Ele está aqui para te surpreender nessa noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ele faz infinitamente além de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. E nós cremos nesse poder. Nós cremos nesse poder. Nós cremos no poder do nosso Pai. Nós cremos no poder do Espírito. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, papai, por esse nome glorioso. Aleluias. Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz. Aleluia. Glória a Deus. É uma honra estar aqui para compartilhar a palavra com vocês, para sermos ministrados pelo Senhor, através da palavra. O tema desse mês, como todos nós já estamos ouvindo aí durante o mês de dezembro, é o Verbo se fez carne. E meditando sobre a palavra, Jesus fala em João 10:10. Abre lá, por favor. Em João 1:14, eu vou ler, não precisa abrir, mas abre em João 10:10, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E em João 10:10, Jesus, ele nos fala para que ele veio. Ele fala, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E no original, essa palavra abundância, ela fala de algo que transborda. Sabe, é algo maior do que a gente pode segurar, é algo maior do que a gente pode contar. Essa é a vida que Deus veio dar para nós. Essa é a vida que Jesus veio nos mostrar. Nos evangelhos, quando nós vemos Jesus aqui na terra, o que Ele manifestou, né,
ele realmente, ele resplandeceu. Ele é a imagem perfeita, é o resplendor da glória de Deus. O que isso quer dizer? Ele é a imagem de Deus. Aqui na terra, tudo que Jesus fez é o que Jesus está fazendo. Tudo que Jesus falou é o que o Pai fala. Ele não falou nada além disso. Jesus, onde ele passou, ele trouxe multiplicação, ele trouxe cura. Ele só não curou quando havia incredulidade. Quando ele fala, né, na palavra que a incredulidade impede o agir de Deus. Mas nós não somos incrédulos, nós cremos na palavra, nós cremos nesse Deus maravilhoso que veio nos dar vida e vida em abundância. E aí a gente se pergunta, mas como eu posso provar disso? Como eu posso experimentar, viver essa abundância? Porque a gente saber é bom, ter um conhecimento é bom, mas o conhecimento revelado é o que a gente precisa, o que vai mudar a nossa vida. É o conhecimento revelado. A gente tem que ler a palavra. A palavra ela tem que estar na mente para ela realmente vir como uma luz mesmo. A palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Quando a gente fala sobre a luz, se ali no corredor tem luz, mas se eu não for lá e mexer no interruptor, não vai acender. E muitas vezes a gente está assim, em algumas áreas das nossas vidas. Tem luz, tem palavra, mas a gente não ativou essas áreas. E a gente precisa fazer isso. Mas como nós fazemos isso? Através da renovação da nossa mente. A palavra ela é bem clara com relação a renovar a nossa mente. Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós cremos, né, com o nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, nós fomos salvos. E salvação, a palavra salvação no original, ela tem um significado maior do que na nossa língua, o português. No original significa libertação, proteção, preservação, cura e perfeição. E muitas vezes, os crentes, a gente fica na margem do que Deus fez. A gente fica só ali, eu sou salvo e está tudo bem, mas Deus, ele tem muitas coisas para manifestar nas nossas vidas, em nós e através de nós. Tudo que Ele fez, o Senhor deseja que a gente ande em liberdade, que nós sejamos protegidos, preservados, que a gente realmente, comece a agradecer, porque nós já fomos sarados, nós já fomos curados. A palavra não fala que Ele vai nos curar, a palavra diz que nós fomos curados. Lá em Isaías foram, se eu não me engano, entre 600 e 700 antes do nascimento de Jesus. Ele já declarava, aquela profecia já se cumpriu. Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E a gente precisa declarar, agarrar a palavra e declarar ela até que isso se torne uma verdade. Quando eu falo verdade, é que até que isso se manifeste. Às vezes tem coisas que você vai receber a cura instantânea. Você declarou, Pai, eu recebo a cura. Foi. Tem coisas que você vai precisar gerar isso. Tem coisas que é um processo de renovação da mente. Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Romanos 12, 2. E aqui fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse versículo, quando em algumas versões fala para a gente não se moldar ao sistema de pensamento do mundo. Quando a gente fala mundo, a gente está falando de uma cultura. A gente está falando do que o mundo, quando a gente fala mundo, é o que o diabo está ensinando, como o diabo ensina as pessoas a pensarem. Mas nós fomos chamados para renovar a nossa mente através da palavra. E a Bíblia ela é muito clara, assim, o Senhor ele sempre nos ensina a importância da renovação da mente. A mente é o centro de controle das nossas vidas. E quem controla a sua mente, controla tudo. Quando o Senhor fala lá com Adão, em Gênesis, sobre dominar,
ele fala, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio sobre os peixes. Deus não mandou ele dominar sobre pessoas, mas esse domínio nós só dominamos quando nós conhecemos o poder que nós temos. Sabe, não tem como a gente exercer domínio, a gente exercer autoridade se não conhece o que nos foi conferido. Por isso que é importante a gente conhecer os aspectos da palavra. A palavra, ela é muito grandiosa e tem assunto para todas as circunstâncias, todas as áreas da vida. E Deus é interessante porque Ele não nos separa por área. Às vezes a gente pensa assim, o Senhor está ministrando meu coração na área sentimental. Mas isso tem a ver com tudo na sua vida. Sabe, nós somos um todo. O Senhor, Ele não tem essa separação. Nós somos um espírito, nós somos um ser tridimensional, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Ou seja, o nosso eu verdadeiro é o nosso espírito. E o nosso espírito, ele já é perfeito. Nosso espírito, ele é totalmente perfeito. Ele não precisa ser mudado. Ele não tem nada para ser renovado. Nós fomos feitos novas criaturas no nosso espírito. Nosso espírito foi vivificamente como Jesus é. Nós somos exatamente desse jeito, mas nós temos uma alma. E o que é a alma? A alma são as nossas emoções, a nossa vontade. E a nossa alma, ela está ali entre o nosso corpo e entre o espírito. E a nossa alma que tem o lugar das decisões. Nós vamos decidir se nós vamos pender para o corpo, que vai levar para o pecado, ou para o espírito. Onde habita o poder de Deus, para o nosso espírito, onde habita o poder de Deus, a unção de Deus, onde flui a vida de Deus. Então, por isso que é imprescindível nós renovarmos a nossa mente pela palavra. Todos os dias nós precisamos fazer isso. Deus quer colocar nossas mentes de volta em sua condição original, como ela era antes do pecado. Antes do pecado, quando a gente lê em Gênesis, como Adão era, a gente vê Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, o segundo Adão. Jesus, ele não tinha senso de condenação, de inferioridade. Jesus, ele tinha um relacionamento com o Pai que era perfeito. Jesus, ele tinha convicção, eu vou orar e o Pai vai fazer. Quando ele orou pela ressurreição de Lázaro, ele falou, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Sabe, Deus sempre nos ouve do mesmo jeito que Ele ouvia Jesus. O que às vezes nos separa, o que traz condenação é o pecado. O pecado, ele faz o quê? Ele traz uma sujeira para a nossa alma, ele traz vergonha, ele traz condenação, ele nos afasta de Deus. Deus continua lá, mas o pecado faz com que a gente se afaste de Deus. E aí a gente andando em condenação, em culpa, a gente pensa, mas Deus não vai me ouvir. Mas a oração do fulano é mais poderosa que a minha. Mas parece que Deus não... Não. Sabe, a palavra fala o quê? O Senhor fala que Ele nunca nos deixaria, Ele jamais nos abandonaria. Se a palavra falou isso, isso é a verdade a nosso respeito. Sabe, não tem o que... Quando Deus fala, o que Deus fala é verdade. O Senhor, Ele não muda. Ele não muda. A palavra diz, né, que tudo vai passar, mas a palavra não. Então, a nossa confiança, ela precisa estar na palavra. Submeter nossas mentes à palavra de Deus tem a capacidade milagrosa de remover toda a sujeira e todas as manchas. Por isso, é chamado de lavagem da água pela palavra. Lá em Efésios 5:26, fala isso, né? Que nós somos lavados pela lavagem da água pela palavra. Ou seja, a palavra realmente, ela vai lavar a sujeira. Ela vai lavar. Às vezes nós passamos a vida toda ouvindo que não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir. E aí você precisa renovar. Você precisa renovar a sua mente. Você pega lá quem você é em Cristo. Lá fala que você é mais que vencedor. Que Jesus, ele se fez maldito no nosso lugar. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele tomou toda a maldição. Aquela maldição que está lá em Deuteronômio 28, ele levou sobre si. E quando ele morreu, mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Ou seja, nós nascemos para uma vida em abundância. Essa vida em abundância é literalmente andar na nossa identidade de filhos. É andarmos supridos, é andarmos curados. E mais que isso, curarmos outros. Sabe, declarar mesmo essas verdades sobre a vida de outras pessoas. Essa semana eu tive uma experiência que mexeu muito comigo. E eu sou muito grata, gente, assim,
cada dia, né, a gente vai crescendo em conhecimento, e cada dia sou mais grata mesmo pela nossa igreja, sou muito grata pela palavra do Senhor. O Senhor, assim, Ele tem falado isso, para sermos gratos pela palavra. Por quê? Aqui nós temos acesso à palavra, nós temos Bíblias em várias versões, nós podemos comer Bíblia, ler Bíblia, meditar, mergulhar na Bíblia, a hora que a gente quiser. Sangue de Jesus, que susto. E então, sermos gratos pela palavra, e quanto mais gratidão eu tenho por algo, mais eu vou me render àquilo. Porque a gente tem tanta liberdade, mas tanta liberdade, que a gente vai deixando para lá. Muitas vezes, não, eu não vou ler agora, porque agora eu vou fazer não sei o quê. Tem as distrações. Mas quem vai renovar a nossa mente, queridos, somos nós que vamos nos submeter a essa renovação. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela cumpre o propósito para o qual ela foi liberada, ela faz separação do que é do espírito e do que é da alma. Muitas vezes a gente tem dúvidas em algumas coisas, mas a gente não para buscar o Senhor, não para consultar a Deus, vai para a Bíblia, abre a Bíblia, pede o Espírito Santo, Senhor, eu preciso ser ministrada por você, sabe, não faz assim, eu vou ler qualquer coisa hoje. Não, o que o Senhor está ministrando no seu coração? E outra coisa muito interessante, nas circunstâncias, nós vamos aplicar a palavra. Amém. Se você for um médico, você estiver precisando de vitamina B, você vai tomar vitamina D? Acho que não. Você vai tomar, se você precisa de vitamina B, você vai tomar vitamina D? Não, você vai repor a vitamina B, que é o que você precisa. Então, na palavra, as circunstâncias, nós aplicamos a palavra, nós fazemos como se fosse essa reposição. Mas nós permanecemos no que o Senhor tem falado. Tem coisas, às vezes você está passando por uma dificuldade financeira. Sabe, medita nessas coisas. Medita nessas coisas. Mas o fato de você estar passando por algo não significa que você não tenha o dinheiro, não significa que o Senhor não te supre, muito pelo contrário, o Senhor quer que você tenha conhecimento de que a sua expectativa e as suas necessidades, elas são supridas pelo Senhor, sabe, porque está escrito lá, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as vossas necessidades, ou seja, a nossa expectativa está nas riquezas em glória do Senhor, em Cristo Jesus, não é no governo, não é na nossa moeda, porque se a gente olhar para essas coisas, isso vai causar uma paralisia. Por quê? Porque o mundo, ele jaz no maligno. Você pode ver, gente, quanto mais a gente... Eu não vejo muito noticiário, mas se eu ficar vendo, é horrível. Por quê? Você começa a se alimentar daquilo, você começa a pensar, vai faltar. E é algo muito sutil. Porque no início você acha interessante, essa notícia aqui, aquela notícia ali. Mas aos poucos aquilo está entrando. Por quê? Porque a fé, ela vem pelos sentidos. Ela vem pelo ouvir, você está ouvindo ali o quê? O que é que você está vendo? Isso está alimentando a sua fé ou está destruindo a fé? Está alimentando, está literalmente colocando vitamina nas coisas que o Senhor já te falou ou está sugando essas vitaminas? E isso quem vai decidir somos nós. Nós temos o poder de decisão. Sabe, o Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão amoroso que Ele nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O Senhor dá uma direção, Ele fala, olha, renova a mente pela palavra, mas eu posso decidir não fazer isso. Mas as consequências não vão ser boas. Quando Ele fala aqui, para que experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, é boa, é perfeita e é agradável. E muitas vezes a gente não tem experimentado dessas coisas. Mas não é porque o Senhor não fez. Porque Ele já fez tudo, Ele já disponibilizou tudo. É porque falta conhecimento. Oséias fala, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento é como um relacionamento. Quando você casou, no início, você sabia tudo a respeito do seu marido? Você sabia tudo que ele tinha? Às vezes, né, quando começou a namorar, no início do namoro, você sabia tudo que ele tinha, todos os milhões da conta dele, todos os bens? Não sabia. Mas o conhecimento, quando você vai tendo relacionamento com ele, você foi descobrindo. Você foi vendo, e quando você casou, tudo que era dele era seu. E a palavra quando fala sobre ter relacionamento, sobre conhecimento, conhecer o Senhor, ela fala desse lugar de um conhecimento íntimo.
Sabe, é um conhecimento como um casal. Quando o Senhor fala para fechar a porta do quarto e orar ao seu pai em secreto, o seu pai que te vê em secreto, ele te recompensa. Ele está falando exatamente desse lugar de intimidade, onde você vai contar tudo para o seu pai, onde você vai expor tudo. E ele também vai falar com você. Ele vai falar com você através da palavra, ele vai falar com você através do homem interior. Gente, é preciso ter palavra até mesmo para a gente discernir o homem interior. Por quê? Porque a gente está ali alimentando o nosso espírito, nosso homem interior. E aí ele está sendo fortalecido, está sendo fortalecido, está sendo fortalecido. O diabo vem falar, mas você não vai poder fazer isso. Não, se você tem palavra, você sabe que você pode. Porque o Senhor falou que você pode, nele todas as coisas. O Senhor falou que você é mais que vencedor. Ah, mas essa doença é muito difícil de ser curada. Não interessa, o Senhor falou que pode. Porque Ele já fez. Deus, Ele não está preso no tempo. Sabe, Ele já viu o futuro. Quando o Senhor, antes da fundação do mundo, nos escolheu, Ele nos elegeu nele, no amado, para sermos santos e irrepreensíveis. Gente, pensa comigo. Nós que somos seres tão... Assim, a nossa mente, ela é tão ainda assim, né? A nossa mente natural. O homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito. Mas nós somos espirituais e nós discernimos as coisas espirituais, amém? O que eu quero dizer, na nossa mente natural, quando a gente para olhar as galáxias, a gente para olhar a natureza, a gente para contemplar, a gente vê que é verdade. A pessoa não precisa ser crente, a pessoa não precisa aceitar Jesus para ela entender que amém, a natureza, ela proclama a glória de Deus. Tem que ter um Criador porque é belo, porque é lindo, porque é maravilhoso. E nós, como crentes, nós às vezes não entendemos, nós fomos eleitos nele, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Sabe, antes de tudo que a gente está vendo, antes de Jesus vir, antes de Adão vir, antes de todas essas coisas, Deus já havia nos escolhido. Sabe, como é que a gente pode falar que não é amado? Como é que a gente pode se sentir rejeitado quando alguém não olha para mim? Gente, não. Nós fomos eleitos nele. Sabe, Jesus, ele morreu, ele passou por tudo. Lá em Isaías fala que ele foi o mais rejeitado dos homens. Você não precisa ficar embaixo dessas coisas. O diabo vem falar, você é rejeitado, você é incapaz, mas você não é isso. Sabe, você não está sozinho. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se o Senhor falou isso, isso é a verdade. Se o Senhor falou, é a verdade. A palavra literalmente, ela remove a sujeira e esse poder transformador começa a colocar nossa mente de volta à condição original. Deus pretendia, amém, que começássemos, a vontade de Deus é que a gente pense como Ele. O que é pensar como Deus? É pensar de acordo com a palavra. É literalmente, quando Jesus falou, eu vos dou autoridade. Quando Jesus nos deu autoridade, Ele está falando do quê? Do poder. O mesmo poder que eu tenho, eu dou a vocês. A vontade de Deus é que a gente ande como Jesus andou. Jesus, Ele não andou doente, Ele não andou, amém, Ele não andou desprovido. Gente, provisão, quando a gente fala de provisão, muitas vezes, a maioria das vezes, o nosso problema, o nosso maior problema é a mente. Assim como o homem imagina, assim ele é. Sabe, o Senhor hoje ministrou algo no meu coração que, assim, é maravilhoso, mas traz mais responsabilidade para a gente. A gente está aqui em cima, ministrando, isso tem a ver com a unção sobre nós. Mas, quando nós estamos aí embaixo, sabe, quem nós somos? Nós somos humildes como Jesus? A nossa mente, ela é tão renovada a ponto da gente entender que eu não sou o que eu faço. Eu faço porque o Senhor me capacitou, mas a minha identidade é ser filha de Deus. Sabe, entender que nós não somos melhores que ninguém. A gente pode sair daqui e pregar em qualquer lugar. Nós vamos tratar essas pessoas exatamente como o Senhor nos trata. Por isso que nós temos que saber como Deus nos trata. Sabe, Deus não olha para a gente e fala, você não pode. Deus nunca fala isso. Então nós temos que levar para as pessoas essa palavra. Nós temos que levar para as pessoas a verdade.
Sabe, a palavra da fé. O que é o espírito da fé? Eu criei, por isso falei. Eu creio, por isso eu falo. Sabe, do mesmo jeito, o mesmo Deus que nos supre, Ele supre os nossos irmãos. O mesmo Deus que nos supre, amém, emocionalmente, o mesmo Deus, amém, aleluia, glória a Deus. O Senhor, sabe, é algo lindo. Às vezes alguém faz alguma coisa com a gente e a gente fica ofendido. Ficava, tá, gente, em nome de Jesus. Mas essa pessoa, muitas vezes, né, quando é um irmão em Cristo, é tão justiça de Deus quanto nós. Sabe, porque para a gente tem que ser uma oração, ó Deus, né, me restitui e não sei o quê. E para o outro, não. Começa a orar da mesma forma que você ora para você, começa a orar pelas pessoas. Sabe, isso vai trazer uma grande mudança na nossa vida. Por quê? Quanto mais nós nos rendemos ao lugar de oração, quanto mais nós temos essa intimidade com Deus, gente, não tem como. Sabe, a gente vê o outro conforme a gente se vê. Então, se você julga os outros, com certeza você se julga muito. Sabe, se você está condenando os outros, é porque você se sente condenado. E não é para a gente andar assim mais. Nós somos todos justiça de Deus em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, você quer sucesso, começa a declarar o sucesso do outro também. Sabe, nós temos que, amém, andar como Jesus andou. A palavra diz, sabe por que Jesus fazia tanto milagre? Por que Jesus curava? Porque ele andava em íntima compaixão. Gente, dentro dele, aquilo se movia de dor pelas pessoas. Eu comecei a falar e tinha até esquecido. Uma pessoa, né, teve que amputar um membro e teve que amputar uma parte de outro membro por causa de uma doença. E eu fiquei assim, arrasada. Por quê? Porque, gente, a gente sabe, nós todos aqui estamos sujeitos, a gente está no mundo jaz no maligno. Não estou falando que, não, a gente é da fé, nada vai acontecer, muito pelo contrário, sabe? A gente precisa entender que a palavra é poderosa, ainda que aconteça, ainda que não cure, isso não muda a palavra. A palavra continua, sabe? O Senhor falou que fomos curados, nós fomos curados, mas não é vontade do Senhor que as pessoas pereçam. Não é vontade do Senhor que a gente não declare a palavra, que a gente não tenha esse conhecimento. E muitas vezes a gente passa anos na igreja. Eu não converti no verbo da vida. Eu não converti conhecendo a palavra da fé. Mas glória a Deus pelo privilégio que nós temos hoje. Sabe, hoje nós vivemos uma nova realidade. Literalmente, faço rema, pessoal. No rema tem uma matéria que chama Realidades da Nova Criação. Quando você vê isso pela primeira vez, você fica meio bugado. Por quê? Porque, gente, é muito grandioso saber que eu não preciso pensar da maneira que eu fui ensinada pelos meus pais, da maneira que a religião me ensinou. Eu posso pensar de acordo com a palavra. Isso é libertador. E o desejo do Senhor, Ele veio, né? Jesus veio, Ele morreu no nosso lugar, Ele tomou sobre si as dores, a enfermidade, todo o pecado. Para quê? Para nos libertar da religiosidade, nos libertar desses enganos, nos libertar, às vezes, né, do nosso sistema de pensamento, coisas que a gente ouviu lá do pai e da mãe. E às vezes tem coisas que não são nem pecados, são pesos. E a palavra fala para a gente deixar todo peso e pecado. Tem coisas que a gente tem que deixar mesmo, gente. A mente... Não, eu já li isso aqui. O espírito humano, onde Deus vive, onde é perfeito. Sabe, onde o poder de Deus está, a gente precisa. Tem um livro que chama Crescendo Espiritualmente, ele nos ensina a como ouvir o nosso espírito. Tem um outro livrinho também, eu não sei se ele tem aqui, que Ouça Seu Coração, que ele fala sobre, o Kenneth Hagin nos ensina sobre como ouvir o espírito, como ser treinado para ouvir o nosso espírito. Vamos abrir, por favor, em Efésios 4:23, fala também para a gente se deixar ser renovado no espírito do entendimento. O que é isso? É renovar mesmo o nosso entendimento. Lá em Efésios, quando Paulo ora por eles, Paulo orou para que eles tivessem espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, e ele orou também para que os olhos do entendimento deles fossem iluminados, ou seja, a mente deles, o entendimento, o intelecto deles tivessem essa iluminação. Sabe uma arma muito boa também? A palavra, né? Oração em línguas.
Paulo fala que quando a gente ora em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Mas a oração em línguas, é o nosso espírito orando. Nós que oramos, porque somos nós que abrimos a boca. Mas é uma oração que é o nosso espírito que ora. A gente está orando a vontade perfeita de Deus. E aí quando você estiver orando em línguas, pede o Senhor para te dar a interpretação. Teve uma conferência aqui do Rema, e o professor falou algo, ele falou, olha, às vezes a gente está nesse momento de oração, está orando em línguas, e quando a gente sai dali, você recebe, uma direção. E aí você às vezes não percebe, mas foi daquele momento ali, você estava gerando isso. Quando nós estamos orando em línguas, nós estamos edificando a nossa fé, como fala em Judas. O que é edificar? É construir. Então, gente, imagina só, nós pegamos a palavra, nós temos o Espírito, porque nós temos o Espírito dentro. Nós exercitamos, amém, exercitamos as disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? São coisas que a gente precisa fazer todos os dias. Sabe, a gente não, eu já li a Bíblia hoje, eu já li ontem, e tá bom. Não. Porque a palavra, ela se renova todos os dias. Todos os dias nós vamos receber mais revelação. Todos os dias a nossa convicção, ela vai sendo fortalecida. Como na academia. Se nós malhamos, a gente para de malhar, a gente perde músculo. A mesma coisa é com a palavra. Se a gente para de meditar na palavra, aquela área ali vai ficando enfraquecida. Certa vez eu ouvi o Eliezer Rodrigues falando que ele sempre declara sobre finanças. E ele falou, gente, eu já recebi o que eu estava declarando. Mas eu entendi que quanto mais eu declaro, quando eu preciso, eu já tenho essa palavra dentro. Eu já tenho a convicção. Porque a fé é o quê? É certeza, é convicção. Se a gente for olhar por esse lado, então ali está escrito o quê? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ou seja, a convicção, a certeza vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Eu falei para vocês abrirem e não falei, né, gente? Desculpa. Tiago 1:21. Amém? Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tem algumas versões que falam que é poderosa para salvar a vossa alma. E aí, o que significa esse acolher? Esse acolher significa tomar prontamente, tomar com atitude acolhedora, abrir os braços e receber, dizer, eu recebo o que a palavra de Deus diz. Estou disposto a receber. E aí, quando a gente fala, né, sobre receber, muitas vezes, quando a gente está ouvindo a palavra, às vezes a gente está lendo um versículo, ou recebe uma palavra, ou está recebendo a palavra no culto, a mente, ela vai fazer o quê? Não, mas como assim Jesus já curou? Eu estou sentindo. Não, mas eu não concordo com isso. E aí o que Tiago está falando aqui é exatamente isso. Eu estou disposto a receber. Esse mansidão fala de uma pessoa que ela é forte. Mas quando ela se coloca para receber a palavra de Deus, ela se coloca como um fraco. Ela fala assim, não, peraí, eu penso desse jeito, eu acho desse jeito, mas eu vou submeter o meu pensamento ao pensamento de Deus. E eu vou tomar o pensamento de Deus como o meu. Se o Senhor falou que eu sou curado, então eu sou curado. Ah, mas não estou sentindo. Ah, mas não. Realmente, muitas vezes a gente vai declarar sentindo. A fé, ela não nega as circunstâncias. Não é que a gente às vezes não está sentindo. Mas é o que? A palavra diz. Jesus, quando ele venceu o diabo no deserto, ele falou o quê? Também está escrito. O diabo vinha com meias verdades. O diabo sempre vai vir falando. Ah, tá, mas está escrito isso aí, ó. Mas, às vezes, Deus não quer curar você. Ah, porque você não sei o quê. Sabe, isso são meias verdades. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Nós aqui precisamos render o nosso pensamento, que nem é pensamento nosso esse, mas render, nos submeter à palavra. Então, é declarar. Tem coisas, gente, amém, que são coisas rápidas, né? Como eu já falei. Mas tem curas, tem
situações, tem circunstâncias que quando fala de renovar, fala de um processo de transformação da mente. É um processo de transformação. Tem coisas que vai ser durante esse processo de transformação. Às vezes você vai declarar cura 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo. Que seja 1 dia, meia hora, em nome de Jesus, 1 segundo. Mas nós precisamos perseverar. Sabe, lá em Hebreus fala que Abraão, ele tomou posse da promessa pela perseverança. Porque muitas vezes, Deus não fez em 1 ano, não, isso não era de Deus, isso aqui não é para mim, não, tá tudo bem, né? Não, se o Senhor falou, é para todos. Sabe, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Nós é que precisamos nos ver como Ele nos vê. Como Ele nos vê? Como eu já falei, em Cristo. Quando Ele olha para nós, Ele vê o próprio Jesus. Nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais, à direita do Pai. Gente, esse é o maior lugar que alguém pode estar. Jesus está lá, mas nós também estamos. Não no corpo a gente está aqui. Por que a gente está aqui? Porque há algo que nós estamos aqui para fazer. Sabe, há uma obra do Senhor. Nós somos cooperadores, nós somos embaixadores. O que o embaixador faz? Ele está numa nação, e onde o embaixador está, ali não são as leis daquela nação que ele está. São as leis do país de origem. Então, onde nós pisamos, nós levamos as leis do nosso país de origem. Sabe, nós somos, como a Indiara falou, nós já fomos supridos, nós já fomos curados, sarados. Não falta nada. Todos os dias nós temos que ter o hábito de declarar a palavra. Confissão é tomar posse. Quando nós confessamos, nós tomamos posse. Sabe, Tiago fala sobre aquele que é como a onda do mar. Aquele que duvida é como a onda do mar. Não pense ele que vai receber de Deus alguma coisa. O que ele está dizendo? Olha, é o que a gente acabou de falar, a perseverança. Lá em Pedro, fala que nós precisamos acrescentar à fé algumas coisas. Virtude, o conhecimento. Então nós precisamos, gente, entender essas coisas. Não, às vezes não vai ser na hora que você quer, do jeito que você quer. Mas você precisa declarar a palavra, porque já está feito e vai se manifestar. Nesse processo de inovação é muito interessante, porque é muito bom quando às vezes você está orando por alguma coisa e de repente você sente aquele romper. Já está resolvido. E aí, mas enquanto você não tiver essa nota que vem no seu espírito, que isso já está feito, ainda que não esteja lá manifesto, continue gerando aquilo, continue declarando, continue falando a palavra, continue falando com ousadia. Sabe, você tem acesso ao Pai, Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, fala que nós temos um sumo sacerdote. Sabe, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Na antiga aliança, tinha o sumo sacerdote, que ele era o único que podia adentrar a presença de Deus. Ele era o único que podia ir lá oferecer sacrifício para Deus. Mas hoje todos nós estamos nesse lugar. Todos nós estamos assentados em Cristo para sermos supridos e para suprir outros. Mas muitas vezes, a gente não sabe que tem. E isso é tempo mesmo da igreja andar na sua identidade. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não tem como você ser perdedor, por quê? Você está em Cristo. A palavra fala que nós somos mais que vencedores. O que é ser mais que vencedor? Alguém venceu. Ser vencedor já seria tudo de bom. Mas ser mais que vencedores é muito melhor. E aí nós escolhemos pensar os pensamentos de Deus. E quando fala aqui, né, com mansidão, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esse implantada aqui é como um transplante de órgãos. A palavra, ela é enxertada, né, ela é implantada em nós. E aí, quando a pessoa recebe um transplante de órgãos, ela precisa o corpo, ele tende o quê? A rejeitar. Sempre que uma pessoa recebe um transplante de órgão, o corpo começa a rejeitar aquilo. Só que, o que é feito? A pessoa começa a tomar um remédio todos os dias, para que não haja essa rejeição.
Então, quando nós recebemos a palavra, nossa mente, ela quer o quê? Rejeitar. Não, Deus, mas isso aí não é possível, não estou vendo desse jeito. Mas, o que nós fazemos? Nós tomamos o remédio todos os dias. Ou seja, nós meditamos na palavra, porque se o Senhor liberou uma palavra, está baseada na palavra. E aí, nós vamos aplicar o remédio. E aí, quando você vê, uau, é verdade. Isso é verdade, é para mim. Isso é verdade. Senhor, mas o fulano? Nossa, Senhor, mas fulano, sei não. Mas se o Senhor falou. Sabe, gente, a gente tem a mesma medida da fé que Deus tem. Lá em Marcos 11, 23. Abre lá, por favor. No 22, eu vou ler. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. E aí, quem já fez o rema já sabe, quem não fez, faça, porque eu aprendi isso no rema, mas se você orar nos originais, está escrito mesmo. Tende a mesma fé que Deus tem. Ou seja, nós temos a mesma fé que Deus tem. Quando nós nascemos de novo, o Senhor já nos deu uma medida de fé. Entendeu? E aí, nós fazemos o que com essa fé? Nós exercitamos ela. Como um músculo mesmo. E o que é exercitar a fé? Declarar a palavra. E aí a gente vai declarando. Porque em verdade vos digo que qualquer, gente, é qualquer, não é o pastor, não é o profeta, não é o evangelista, é qualquer, são eles também, mas não só eles, que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então está falando o quê? Olha, qualquer que disser a este monte, qual que é o monte que tem na sua vida hoje? Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Por que nós precisamos renovar nossa mente pela palavra? Porque nós precisamos todos os dias ler nossa Bíblia, porque nós precisamos ouvir ministrações que vão alimentar a nossa fé, ler livros que nos ajudam também, porque os livros também são ferramentas maravilhosas para trazer conhecimento. Mas por que a gente precisa da palavra? Por causa do nosso coração. Nosso coração, na nossa mente, esse lugar onde as nossas emoções, a nossa vontade, esse lugar onde pode vir a dúvida. Mas quanto mais cheio, não vai ter espaço para a dúvida. Se a dúvida chegar, você vai saber, você vai discernir que aquilo é uma dúvida. Você vai discernir que a dúvida não é de Deus. O que Deus falou? Não. Se está falando, mas talvez. Não, isso é dúvida. Isso não é de Deus. E se não é de Deus, nós não devemos acolher. A gente ouve aquela historinha aqui no Rema sobre, alguns professores contaram, que quando as pessoas vão identificar uma nota falsa, nos bancos, o que eles fazem? Eles ensinam a respeito da verdadeira. O que nós temos falado a nosso respeito? Sabe, o que você fala sobre você? Você fala que você é inteligente, você fala que você é capaz, você fala que você recebeu a plenitude da graça, o dom, amém, a plenitude do Espírito, você fala que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você fala que você é curado, você fala que você é sarado, você fala que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, você fala que você é suprido, ou você fala, não tenho, não posso. Sabe, a gente prestar atenção no que a gente está falando. Eu tenho falado muito isso com o Senhor. Eu preciso prestar atenção. Sempre preciso prestar atenção no que eu falo. Por quê? O que eu falo diz onde está o meu coração. O que eu falo mostra o meu nível de fé. Então, é literalmente você se alimentando da palavra. O Senhor, quando a gente está aqui na igreja, é muito bom, porque a unção coletiva é um facilitador, A unção despedaçando os jugos, esse ambiente é maravilhoso, mas quando nós estamos em casa, sabe, nós precisamos levar essas verdades para a nossa casa. Como? Continuar meditando na palavra, fazer como os bereanos, sabe, eles literalmente iam para casa e eles conferiam na palavra. Por quê? Porque o desejo do Senhor é que a gente cresça no pleno conhecimento. O que é pleno? É a plenitude do conhecimento.
Nenhum de nós chegou à plenitude do conhecimento. Tem muito mais para a gente conhecer. Mesmo aquelas pessoas que vivem grandes coisas em Deus, que têm grandes ministérios, que já viram mortos ressuscitando, que já ressuscitaram, foram usados por Deus para ressuscitar mortos, eles são os que mais falam isso. Sabe, tem mais em Deus. O Senhor, Ele tem um nível mais profundo para cada um de nós. Que as bênçãos, que o tempo de abundância, Ele não traga, gente, no nome de Jesus, sabe, um lugar de mornidão. Um lugar de apatia. Não, agora eu já tenho uma casa, eu já tenho um carro, eu já tenho dinheiro. É o que a Indiara falou. Sabe, esse jovem rico que a Indiara, ela ministrou na hora do dízimo e da oferta. Ele não tinha essa consciência de que era muito maior do que as riquezas. Era muito maior, Deus poderia dar para ele muito mais do que ele tinha. Mas ele estava preso a essas coisas. Sabe, nós não estamos presos a essas coisas. Nós estamos literalmente manifestando o reino de Deus na terra. E o reino de Deus, ele tem coisas, mas ele não é a respeito de coisas. Ele é a respeito de nós libertarmos os cativos, curarmos os enfermos, levarmos libertação para as nações. Sabe, gente, é literalmente isso. Nós, quando estamos orando, nós oramos, Senhor, faz na minha vida. Senhor, muda a minha história. Ele já mudou a nossa história. O Senhor, Ele entende isso, porque quando nós somos bebês, amém. O bebê, ele quer comida para ele. Depois que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a dividir. E assim, o Senhor, Ele entende isso. Mas o Senhor deseja que a gente viva mais do que isso. O Senhor deseja, literalmente, sabe, eu ouvi algo que eu achei fantástico, que prosperidade fala sobre abençoar o outro. E muitas vezes, nós não abençoamos porque nós estamos preocupados. O que é estar preocupado? Você está ocupado pensando em alguma coisa que não deveria. Lá em Filipenses fala, para não andarmos ansiosos com... Filipenses 6:4. Não andarmos ansiosos com coisa alguma. Em tudo, fazer conhecidas a Deus as nossas petições. Com orações, súplicas e ações de graças. Queridos, se nós praticarmos isso todos os dias, não tem ansiedade. Sabe, e às vezes é um exercício mesmo. Você vai praticar isso agora, mas aí daqui a pouco vai vir. Peraí, já entreguei isso para Deus. Não aceito isso. E aí, o mais interessante é que ele fala, E aí, mais embaixo, quando a gente continua, vamos abrir lá só para a gente ver. Porque essa passagem é muito... Tudo é muito lindo, né, gente? Jesus é lindo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Por quê? Você entregou algo que estava trazendo um peso, que estava te tirando desse lugar de consciência da presença. Por quê? Porque ao invés de você estar meditando na palavra, pensando em algum versículo, você estava pensando numa conta, você estava pensando no menino lá que precisa de uma roupa, você estava pensando... E aí você entregou isso, você lançou sobre o Senhor essas coisas. E aí você vai meditar na palavra... E aí a paz que excede todo o entendimento, essa paz que excede todo o entendimento, não significa ausência de conflito, mas significa em meio a conflitos, você estar em paz. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, olha só, gente, ele fala para não andar inquieto, ele fala o que você vai ter se você não andar inquieto, e ele fala o que você deve fazer. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, mantenha, sabe, durante o dia, a consciência da presença. Mas tem um ambiente assim, começa a olhar para o Senhor. O que é olhar para o Senhor? Eu decido, peraí, a palavra fala o quê? A palavra, Pai, obrigado porque o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Pai, obrigado porque o Senhor me conduz a pastos verdejantes. Pai, obrigado por essas águas de descanso. Obrigado porque o Senhor unge a minha cabeça com óleo. Quando você começa a pensar na palavra, automaticamente você saiu daquele ambiente de inquietude, de ansiedade.
Amém? E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar. Sabe, queridos, quando eu converti, eu ficava falando com Deus assim, eu tinha muita dificuldade em crer, muita mesmo, que Deus era bom. E para mim foi um processo mesmo, eu realmente vi esse processo de renovação da mente, nesse quesito de bondade de Deus. Eu ia nos cultos, quando eu ouvia que Deus era bom, aquilo eu ficava assim, não tem como você ser bom. Porque, né, por causa da minha história e tal. Mas eu ficava, não tem como, eu saía do culto revoltada, e eu ficava na minha mente falando, mas você não é bom. Mas você não é bom. E aí um dia o Senhor usou uma pessoa que estava ministrando, foi lá e pôs o dedo na minha cara. Isso aí já foi assim, foi muito pessoal. Mas quando eu comecei a meditar na palavra, eu fui entendendo que Deus era bom. Aí já Deus era bom. Só não era bom para mim. Mas, gente, hoje eu tenho a convicção que Deus é tão bom para mim quanto Ele é para qualquer pessoa. Que Deus é tão bom para mim quanto Ele é para Jesus. É essa a convicção que a gente tem que ter, sabe? É essa convicção que nós temos que andar. Por quê? Porque o Senhor, Ele é bom, nele não tem nada de mal. Quando o Senhor nos diz para pensar no que é bom, no que é de boa fama, no que traz louvor, é porque são essas coisas que fazem parte da natureza dEle, que habita em nós. Na natureza de Deus, não tem dano, não tem caos, não tem confusão, não tem ofensa. Por isso que nós não precisamos mais ficar presos a essas coisas. Sabe, se alguém te ofendeu, libera perdão, mas seja rápido em perdoar. Senhor, eu libero perdão para fulano, e eu oro para que o Senhor abra os olhos espirituais de fulano, para que o fulano conheça o Senhor, para que fulano tenha o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor, de Cristo Jesus, que ele saiba quem o Senhor é, que ele saiba quem ele é no Senhor, porque quando nós conhecemos o verdadeiro, nós sabemos quem nós somos e nós não aceitamos o falso, no nome de Jesus. Aleluia, papai, obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, papai, obrigado pela tua palavra renovando a nossa mente, pai, obrigado pelo privilégio que nós temos, papai, de estarmos em contato com a tua palavra todos os dias. Pai, obrigado porque a tua palavra é verdade. Obrigado, Espírito Santo, porque nós fomos, sabe, enriquecidos em todas as coisas concernentes à vida. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nada nos falta. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, ela despedaçando no nome de Jesus. No nome de Jesus, todo engano. Pai, obrigado por essa unção despedaçando os julgos nesse lugar. A unção do Senhor despedaçando os julgos nesse lugar. No nome de Jesus. No nome de todo pensamento de incapacidade. Todo pensamento que falava que você era incapaz. Você pode. Você pode. No nome de Jesus. É tempo de correr. É tempo de velocidade, avanço, crescimento, frutificação. Nós somos frutíferos porque nós temos, amém, nós vivemos no Espírito e nós também andamos no Espírito. As nossas reações, elas não são conforme nós sentimos, nós reagimos conforme a palavra nos diz. Nós somos, amém, discípulos de Jesus. Os discípulos, eles são reconhecidos pelo amor. Pai, obrigado por esse amor que já foi derramado nos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, assim como Paulo orou, Pai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, papai, o Pai do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, Senhor. Amém. Glória a Deus, papai, no nome de Jesus. Que Cristo habite pela fé nos nossos corações, Pai. Nós oramos para que não só nós, Pai, mas a igreja de Juiz de Fora, Pai. A igreja de Juiz de Fora, Papai. O corpo de Cristo nessa cidade. O corpo de Cristo nessa cidade, Papai. Seja fortalecido no homem interior, Pai, onde havia falta de palavra. Obrigado pela revelação da palavra. Onde, Papai, as pessoas estavam perecendo. Obrigado, Papai, por conhecimento chegando. Pai, obrigado pelo sopro do Espírito, levando a palavra a esses lugares, Pai. O sopro do Espírito, Papai. O sopro do Espírito. Obrigado, Pai, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. E nós declaramos isso sobre a nossa cidade, no nome de Jesus. Sabe, queridos, agradece o Senhor, louva Ele com ousadia. Eu só quero te alegrar e render teu coração, tudo te entregar. Pessoal, se alguém tiver com uma dor, sabe, nós vamos orar em concordância, sabe, como um corpo mesmo. Nós cremos nessa palavra.
Nós cremos que Jesus, ele realmente, ele já tomou sobre si, porque isso é a verdade, a palavra é a verdade, sabe? Amém, toda dor, no nome de Jesus, saindo agora, no nome de Jesus, nós declaramos, Pai, a verdade da palavra, Pai, se manifestando em cada corpo. Pai, obrigado pela restauração, Papai, as mentes sendo, amém, transformadas nesse lugar, onde havia confusão, no nome de Jesus nós repreendemos agora, todo espírito de confusão saindo agora, Pai, nós te agradecemos pelos lares, Papai, essas pessoas vão voltar para casa, Papai, tudo em paz, obrigado porque você já deu ordens aos seus anjos a respeito de cada um. Obrigado, Papai, por cura se manifestando, em um nome de Jesus. A verdade, Papai, é a verdade. Aleluias. Tu és digno pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra ti. Aleluia, Deus. Nós vivemos só para o Senhor, é tudo sobre o Senhor, Pai. Somos completamente dependentes de Ti. Ah, Pai, quem seríamos nós se o Senhor não tivesse intervindo em nossas vidas, se o Senhor não tivesse nos alcançado? Onde estaríamos nós sem o Teu cuidado, sem o Teu amor, sem o Teu favor? Ah, Pai, muito obrigada. Muito obrigada por Tua fidelidade. Muito obrigada porque o Senhor não se esquece de nós. Amém, querido? Deus não se esquece de você. Amém? Cada promessa, cada palavra que Ele ministrou na sua vida vai se cumprir. Amém? E glória a Deus que o ano ainda não acabou. Ainda tem muita coisa para acontecer. Aleluia. Vou dar uns avisos aqui para vocês. Passar o vídeo dos avisos de dezembro. Família Verbo da Vida, fique agora com a nossa programação do mês, onde estaremos falando sobre o tema O Verbo se fez carne. Nós temos 3 cultos durante a semana. Toda quinta-feira às 19h30 acontece o culto Quinta-Fé. Para você que gosta de aproveitar o domingo e acordar um pouquinho mais cedo, nós temos culto às 10 horas da manhã. Mais tarde, nós nos encontramos no culto das 18. Se atentem à nossa agenda fixa. Todo segundo domingo do mês, temos nosso culto de Santa Ceia.